Programa Brasil Cristão voltando, já chegamos no último bloco, falando hoje sobre São Pio de Pietrelcina. Esse grande sinal, esse sinal portentoso de Deus, um Deus que está próximo, um Deus que nos ama e que quer evidenciar que tudo aquilo que existe na igreja é santo, é sacro e comunica a graça. De fato, é isso que o nosso coração deseja hoje passar para você que está em casa. O Brasil cristão quer dizer que o cristianismo não é uma mera filosofia de vida. Nós estamos falando de viver de modo sobrenatural, viver no regime da graça, viver vida no Espírito. O Padre Pio era um homem que viveu a vida no Espírito, mas nele Deus quis que o sobrenatural se tornasse evidente. E por isso que os sinais são tão portentosos, tão esplendorosos, para que nós possamos crer que quando nós comungamos Jesus na Eucaristia, é de fato o corpo e o sangue de nosso Senhor. Que quando nós nos confessamos, o sangue de Cristo Jesus está nos lavando. E ainda que nossos olhos não enxerguem essas realidades, a fé humilde do nosso coração rasga o véu e nós somos capazes de entender com a fé, de penetrar com a fé esse mistério que nós estamos recebendo em cada sacramento. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós entramos na igreja, quando nós recebemos os sacramentais, tudo isso são meios dos quais o Senhor se usa e tudo isso comunica a graça. Nós estamos num período de dessacralização e é importante olharmos para o Padre Pio para recordarmos que o sobrenatural é o que rege a vida dos cristãos. E agora eu quero chamar aqui para participar conosco, para falar sobre São Pio de Pietrelcina, um sacerdote que nós amamos de todo o nosso coração aqui na Rede Século XXI, amamos demais e já graças a Deus, para nós ele já é parte do programa Brasil Cristão, então eu vou chamar aqui com muita alegria Padre Wander Maia. Muito bem-vindo, Padre, peço a sua bênção. Fernando, Deus abençoe, muito bom estar aqui mais uma vez. Saúdo a cada uma que nos acompanha nesta tarde, acompanha o Brasil Cristão, num dia que é tão bonito, um dia que é tão significativo, em que celebramos, mas com certeza, um dos maiores santos da história da Igreja. O grande São Padre Pio de Pietrelcina, um ícone, um gigante da santidade, um gigante da vida na graça, um gigante da nossa fé católica. Padre Wander, nós estamos num período onde se rejeita o sofrimento, a tal ponto que existem correntes teológicas que vão dizer, inclusive, que se você está sofrendo é porque você é infiel, é porque você está na maldição. Existe uma teologia de prosperidade por aí que diz que se você está com Deus, está com Cristo, você tem que ser uma pessoa que prospera em tudo e o sofrimento não pode fazer parte da sua vida. E de repente nós vemos este homem carregando visivelmente os sinais da cruz de Nosso Senhor e passando por tudo isso. O que o Padre Pio tem a nos dizer com relação ao mistério do sofrimento na vida do cristão, Padre Wander? Fernando, a cada um que nos acompanha, primeiro é preciso recordar que a vida cristã é essencialmente a vida de Cristo em nós. Quanto mais nós permitimos que a graça gere Cristo em nós, mais ele irá crescer em nós, como dizia São João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, numa porta te crescere. Então, o grande trabalho da graça é gerar Cristo em nós. Como dizia aquele hino tão belo, escrito pelo Dom Carlos Navarro, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, para gerar e formar Cristo em nós. Isso aconteceu quando nós não opomos resistência, quando nossa vida vai se configurando ao Senhor, o mistério da sua vida em nós
vai se tornando cada vez maior, mais grandioso. E o Padre Pio, o grande Padre Pio, foi o exemplo, talvez um dos exemplos máximos disso na história. E se Nosso Senhor diz que quem quiser vir após mim, está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo, agora se eu não me engano, 9, a partir do versículo 8, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer dizer que não há seguimento, Fernando, do Senhor sem carregar nossa cruz. E no caso específico do Padre Pio, o que me parece é que ele recebeu graças extraordinárias de configuração da sua vida a Cristo crucificado. Tanto que a sua união de amor, a sua união mística com Nosso Senhor foi tão grande, foi tão exacerbada, Fernando, cada uma, que estourou no seu corpo. Eu vou usar uma expressão que é um pouco forte, mas vocês vão entender. A sua união de alma com Nosso Senhor foi tão intensa, foi tão única, a sua união mística com Cristo foi tão única, de alma esposa para o esposo, que esta união estourou no seu corpo, abrindo as chagas. Isso mesmo. Abrindo as chagas. Quer dizer, ele amou loucamente Nosso Senhor. E Cristo nele, em plenitude, Cristo nele manifestado em plenitude, manifestou aquilo que ele mostrou aos apóstolos ressuscitado, as suas chagas. Claro que no Padre Pio ainda dolorosas nesse momento. De tal maneira, Fernando, que qualquer um que rejeite o evangelho da cruz, rejeitou o próprio Senhor Jesus Cristo, rejeitou o centro da mensagem cristã. Termino essa apresentação, esse primeiro momento aqui, só recordando, São Paulo fala aos Coríntios, nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. A prova mais sistemática de que quem renega a cruz é pagão, ainda que esteja com verniz de falso cristianismo, é a rejeição da cruz, Fernando. Loucura para os pagãos. A cruz é loucura para pagão. Para quem ama Nosso Senhor, ela é sinal salvífico, poder e sabedoria de Deus. Pois é, padre, eu acho muito importante o senhor ressaltar isso, da vida cristã como configuração com Cristo. De fato, quando nós falamos de teologia de prosperidade, eu acho que em muitos aspectos a igreja, nós, igreja católica, não vemos tanto, de modo tão escancarado, a teologia da prosperidade propriamente dita. Por outro lado, existem alguns outros resquícios desse horizontalismo, dessa imanência, como se a vida fosse aqui, e nós, com muita frequência, vivemos uma fé onde o que nós queremos é bem-estar, nós queremos viver bem. Nós rejeitamos qualquer possibilidade de sofrimento e de dor, não sabemos que isso faz parte da contingência humana, que nós vamos sofrer, e que vai chegar um dia que nós vamos fechar os olhos, que esta vida vai passar, né? E, infelizmente, isso tem permeado a vida cristã, a vida católica, e acredito, Padre Wander, que hoje o Padre Pio evidencia isso para nós. E que bonito se as pessoas que estão em casa nesse momento, passando por dificuldades, que elas possam dizer assim: eu uno o meu sofrimento à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e peço que isso frutifique em graça na vida da minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, e aprendam a viver a vida como corredentores, né, Padre Wander? A segunda coisa que eu queria perguntar é sobre o que o Padre Pio aporta, o que o Padre Pio traz para nós no entendimento do mistério da missa, Padre Wander. Nós sabemos que existem tantas correntes teológicas falando tanta coisa. O que o Padre Pio, faço a pergunta, o que o Padre Pio nos mostra a respeito do mistério eucarístico? Fernando, olha,
O Padre Pio, uma certeza que ele nos deixa, porque ele foi um vulcão de carismas, ele foi um vulcão de sobrenaturalidade. Tudo na vida do Padre Pio foi sobrenatural. Enquanto mover de Deus, enquanto mover da graça, enquanto a vida no Espírito Santo. Tudo. Padre Pio é um desses casos únicos. Você contaria talvez aí mais uns 3 ou 4 casos na história similar à grandeza da manifestação extraordinária que teve a sua vida, como você já narrou aí. Mas o que ele aporta sobre a Santa Missa é que a primeira coisa que ele tinha certeza de fé, e a certeza que a fé católica nos dá, que é impossível ser salvo se não plantarmos a cruz em nosso viver. E que nunca a cruz está tão presente em nossa vida, tanto quanto quando participamos vivamente da Santa Missa, de forma interior, nos oferecendo com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, no altar ao Pai. Quer dizer, no fundo, aspirar à perfeição cristã, aspirar à vida de santidade é todo o nosso fim, que é a glória de Deus. É para isso que nós fomos feitos. E para o Padre Pio, a forma mais plena de alcançarmos a perfeição, de nos unirmos mais perfeitamente ao Filho de Deus, era através do santo sacrifício da missa, através da Santíssima Eucaristia. Tanto que me permite, eu vou ler uma frase sua, onde ele dizia assim, creio, palavras de Padre Pio, abre aspas, creio que a Santíssima Eucaristia é o grande meio para aspirar à santa perfeição, mas é preciso recebê-la com o desejo e o engajamento de arrancar do próprio coração tudo o que desagrada àquele que queremos ter em nós. 27 de julho de 1917. Então, para o Padre Pio, a Santa Missa, que atualiza o mistério do Calvário, do Gólgota, do Har Gulgolet, o mistério da cruz de forma única, deveria ser o centro de nossa vida e que deveríamos mergulhar de uma tal forma que vivêssemos para a Santa Missa. Ao ponto de, Fernando, ele tinha toda uma catequese, toda uma pedagogia, a ponto de afirmar que no sacerdote, a partir da ordenação sacerdotal, no sacerdote, Jesus revive indefinidamente a mesma paixão. Isso é doutrina solene da Igreja, que o que se dá sobre o altar é a mesmíssima coisa que aconteceu no Gólgota, só que de forma incruenta. O sacrifício mesmo e único, só que agora não com a crueldade visível, sensível com que se deu no Gólgota, mas a renovação do sacrifício é a mesma, os frutos são os mesmos, as graças que daí decorrem são as mesmas. De tal maneira que o grande São Padre Pio, meus queridos, ele tinha em si muito claro que deveríamos viver a Santa Missa em etapas. Dá para falar um pouquinho disso, Fernando? Sim, fique à vontade, por favor, padre. Então, deveríamos viver a Santa Missa em etapas. Olha que pedagogia, olha que catequese. Quais eram essas etapas? Primeiro, do sinal da cruz inicial, a invocação da Santíssima Trindade, até o ofertório, é preciso encontrar Jesus no Getsemane, no Horto das Oliveiras. É preciso segui-lo na sua agonia, sofrendo diante desse mar de lama do pecado. Quer dizer, então você começa a Santa Missa, desde o sinal da cruz até o ofertório, essa dimensão mais expiatória, essa dimensão mais reparadora que possui o santo sacrifício da missa. Nos unirmos a Jesus em oração, nos unirmos a Jesus em reparação, nos unirmos a Jesus em desagravo por toda a lama do pecado, por toda a maldade do pecado, por todas as ofensas, o que o Fernando colocava agora há pouco, a dessacralização que nós estamos vendo no mundo. E a dessacralização que nós estamos vendo dentro da igreja é dramática. Ninguém aqui está cometendo exagero. São Padre Pio era um homem de carismas, de muitos carismas, e que Deus lhe mostrou muitas coisas. E ele sofria de uma tal forma na Santa Missa, ele mesmo,
neste primeiro momento, que ia do sinal da cruz até o ofertório, que se via claramente, Fernando, quando se toma algumas imagens e quando se lê muito sobre a sua vida, que ele entrava com o Nosso Senhor num verdadeiro mergulho místico de agonia e de sofrimento. Sim. Peguem as imagens, nós não estamos forçando. De tal maneira que até a escuta da liturgia da palavra deveria ser essa escuta reparadora, essa escuta amorosa, mas sofrendo até pelos que deram as costas a Deus, sofrendo até por aqueles que não querem mais ouvir ao Senhor, sofrendo até por aqueles que não querem mais conhecer os mandamentos, que não querem mais ter uma experiência viva do Senhor Jesus no seu viver. Quando chegava ao ofertório, no momento, então toda essa primeira parte, do sinal da cruz até o ofertório, Jesus no Getsemane. Sim. Jesus ali no Horto do Pranto, sofrendo, rezando por nós, a oração sacerdotal, sua oração sacerdotal, pedindo a conversão dos pecadores, familiares e amigos, Fernando, pedindo, parando e desagravando as nossas ofensas e as dos nossos. Chega o momento do ofertório. Esse momento é o momento da prisão de Nosso Senhor. Então é hora de nós nos deixarmos ir com Ele para o seu a sua grande agonia, não mais no Horto das Oliveiras, mas no processo mentiroso e fraudulento do julgamento e da condenação, onde ele vai ser flagelado, onde ele vai ser escarnecido, onde ele vai ser insultado, onde ele vai ser blasfemado, cusparado, esbofeteado e tudo isso. Então nós temos que estar dispostos a sofrer com o nosso Senhor. Quando se levava então ali, quando se depositava sobre o altar as matérias da imolação, a hóstia, o pão e o vinho, cada um de nós já se disponha a se oferecer ao Senhor em expiação, em imolação também. O prefácio, ele entendia o prefácio. Para que eu falar demais, você me corta, viu, Fernando? Não, por favor, padre. O prefácio, ele entendia o prefácio como um grande canto de louvor mesmo, de adoração, que Jesus dirige ao Pai. E que é esse canto, veja, enquanto Jesus está sofrendo, Fernando, ele está amando ao Pai. Há dois movimentos do coração de Jesus que a tradição católica santa, os grandes místicos da igreja, e São Padre Pio, como consequência também, discerniram muito claramente que no coração de Cristo haviam dois movimentos. Um movimento adorativo em relação ao Pai, expiatório, desagravante, reparador, cheio de gratidão pela redenção que vai ser feita, nele mesmo, mas em total fidelidade, obediência e submissão ao Pai, sim, sendo da mesma natureza. Sim. E um movimento de compaixão e misericórdia em relação a nós. O que o Padre Pio entendia? Que esse movimento em relação ao coração, em relação ao Pai, de seu coração, em relação ao Pai, se dava na hora do prefácio como um hino de louvor. Um verdadeiro hino de louvor que lhe permitiu renovar a sua entrega até o topo do Gólgota. Que maravilha. Bom, belíssimo. Olha a dimensão sacrificial da Santa Missa. Ô, Fernando, nossos queridos que nos acompanham, sim, é preciso resgatar a Santa Missa urgente, creiam-me. Padre, ouvindo o senhor, eu estou me recordando, né, o apóstolo Paulo, quando começa a falar a respeito da Eucaristia, ele diz, tende em vós os mesmos sentimentos, né, de Cristo Jesus. Então, isso tudo que o senhor está trazendo, as disposições interiores com as quais o Padre Pio vivia cada momento da missa, de fato, é aquilo que o senhor falou, é algo pedagógico e é isso que nós devemos redescobrir. Eu vejo, Padre, com muita alegria, que existe um movimento hoje no laicato do Brasil. Alguns olham para essas coisas com preocupação, porque que exagero, que os jovens estão querendo isso, estão querendo aquilo, que estão querendo e correndo atrás. É a coisa mais linda, né? É lógico que aí é importante encontrar bons sacerdotes equilibrados, santos, sérios, que possam orientar tudo isso, mas é um sinal
do próprio Espírito Santo que sempre se move, e a igreja está sempre, ela é sempre purificanda e sempre reformanda, né, Padre Wander? Sempre em purificação, sempre nesse estado constante de reforma. Padre, tem duas outras coisas que eu queria que nós falássemos sobre o Padre Pio. O Padre Pio, no mistério da vida sacerdotal, o sacerdote quanto alter Christus, e o Padre Pio, a vida do Padre Pio também nos mostra que a luta contra o mal moral, as questões culturais, tudo isso, mas também contra um ser pervertido e pervertedor, que é o demônio. Então, são duas realidades que eu gostaria que o senhor comentasse, por favor. Sim. Fernando, duas coisas que acho que aqui valem a pena. Primeiro que, embora fosse um sacerdote ligado a uma congregação, a um ramo dos franciscanos, embora fosse um capuchinho, mas lembrar que o sacerdócio é universal, é pertencente à Santa Igreja Católica Apostólica Romana e para o serviço da Santa Igreja. Então não importa qual é a obra particular a que eu pertença, se eu sou diocesano, se eu sou franciscano, se eu sou jesuíta, ou seja, o que for, o sacerdote é sacerdote de Cristo, da Santa Igreja e para a Santa Igreja, de tal maneira que o que o Padre Pio mostrou em sua vida é a excelência do sacerdote que foi constituído primeiramente por primazia para o altar e para o confessionário. Para o altar e para o confessionário. E de tal maneira, nesses dois momentos, no santo sacrifício da missa e atendendo os penitentes, ali se via Cristo, o eterno sacerdote refletido nele, que o que se viu foi uma jornada, uma maravilha de conversões e de multidões procurando aquele santo sacerdote, porque viam nele Cristo, Fernando. Eles celebrando o santo sacrifício da missa, viam nele Cristo. Exato. Ele confessando as almas no confessionário, viam nele Cristo, um humilde, escondido, mas que refletia Cristo. E guardou o que há de mais pleno, eu repito, na vida sacerdotal. Um padre que não celebra a Santa Missa diariamente com todo amor, um padre que não esteja no confessionário é um padre que está com a sua vida sacerdotal decomposta, destruída. E o Padre Pio, por excelência, foi o homem do altar, o sacerdote do altar e o sacerdote do confessionário, com a gravidade, com a sacralidade, com a santidade exuberantes que nós conhecemos. Portanto, o Padre Pio é tipicamente a imitação de Santo Inácio de Loyola, que fez com que os sacerdotes vissem onde eles deveriam estar e o que eles deveriam fazer, Fernando. Perfeito. Tá? Onde eles deveriam estar e o que eles deveriam fazer. Segundo, a partir do momento que o sacerdote se propor a viver em santidade, Fernando, é fato, e cada um que nos acompanha agora entenda isso, ele vai arrumar uma guerra contra o demônio. Eu me lembro de uma frase que dizia o nosso queridíssimo Padre Paulo Ricardo, quando ele fala que se ilude o sacerdote que não pensa na guerra que ele vai viver com o demônio se decidir por Deus de fato. O sacerdote precisa todos os dias voltar a se decidir por Deus. E ele falava por quê? Porque na porta do seminário, a hora que ele sair, já vai ter uma caterva de demônios lhe aguardando para tentar destruir sua vida. Só que no caso de um grande santo, como foi o caso do Padre Pio, de nosso grande São Padre Pio de Pietrelcina, porque ele foi a rede que arrastou milhares de peixes, milhares incessantemente, porque ele foi esse farol luminoso nas trevas e na escuridão, o demônio decidiu destruí-lo. Mais uma vez, Fernando. Todos os relatos que contam a vida do Padre Pio apontam para os confrontos pessoais, de tal maneira até físicos, que ele teve com Satanás em repetidas vezes. As prolongadas e longas surras que ele tomava do demônio durante a noite. E nisso, numa perfeita submissão a Deus, e numa aceitação da vontade do Senhor, que permitia, e que, não há dúvida, que perguntou se ele, como filho, aceitava sofrer tudo aquilo para recordar ao mundo a existência do demônio, para mostrar que era necessário vigiar e orar incessantemente para que não se caísse nas suas garras, e para que, principalmente os sacerdotes, eu repito, ele ensinou os sacerdotes onde deveriam estar e o que deveriam fazer,
para que estivesse em postura combatente incessantemente. E na vida do Padre Pio, o confronto com o demônio, a existência do demônio e o seu confronto com ele, como em tudo que você já disse anteriormente, a vida na graça, a vida sobrenatural, a vida em Deus, ficou muito claro, Fernando, muito evidenciado. Aquelas longas surras a ponto de machucá-lo fisicamente, de deixar marcas no seu corpo desse combate espiritual. Sim. Iam trazendo a certeza de que o mundo angélico existe, e a doutrina da Santa Igreja é muito sólida, e a ação do demônio está aí. A ação do demônio está aí mais do que nunca, aliás, em nossos dias. E o Padre Pio, inclusive como exorcista, como não poderia ser diferente, não tinha como ser diferente, o paroxismo, o pico da sua luta contra Satanás, também se deu na forma extraordinária de expulsão do demônio, que era através dos exorcismos. Quando se apresentavam pessoas possessas a ele. E aqui fica um dado também excelente, Fernando. Sim. Que a maneira como ele operava os exorcismos em total submissão ao que a igreja prescreve, mas algumas das vezes era de uma serenidade, algumas não, era sempre assim, mas de uma paz, e às vezes rezando, enquanto ele simplesmente rezava jaculatórias ao coração de Jesus, ou aos santíssimos nomes de Jesus e de Maria, ou na mera invocação da Santa Cruz, o demônio era vencido. Que lindo. Padre Wander, nós já estamos chegando ao final, infelizmente, do programa, mas eu queria pedir ao senhor que pudesse nos dar uma bênção no dia de São Padre Pio, lembrando que todos nós somos os batizados, né? Eu acho tão lindo o documento Presbyterorum Ordinis do Concílio Vaticano II, nos recorda, logo no início, que nós somos um povo sacerdotal e que alguns são tirados dentre nós e constituídos a nosso favor para o ofício, né? Mas tudo que Padre Pio viveu, eu como pai, dentro do meu estado de vida, eu preciso viver a radicalidade do seguimento de Jesus. Agora nós estamos já chegando, temos um minutinho, eu queria que o senhor, por favor, nos desse a bênção, Padre, por favor. Então, por intercessão deste gigante, por intercessão deste ícone grandioso da santidade filial a Deus, da santidade cristã, da santidade sacerdotal, lhes dou esta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Wander, sem palavras, olha, muitíssimo obrigado, né, por esse momento, por essa tarde que o senhor passou conosco. Deus o recompense muito, Padre. Amém, Fernando. E nos veremos em breve, com toda certeza. Fica mais uma vez para cada um belo dia de São Padre Pio. Que Nossa Senhora os proteja. Obrigado, Padre. Que alegria. Maravilhoso, né? Maravilhoso a gente poder ter esse momento com o Padre Wander, sempre bom. Nós já vamos ficando por aqui. Nesse dia de Padre Pio, que o seu coração possa ser enternecido pelo Espírito Santo, para que você possa amar Jesus como Padre Pio amou. Nós ficamos então por aqui, o Brasil Cristão vai ficando por aqui, daqui a pouco começa a Boa Tarde Sócio, hoje tem toda uma programação para que você possa ter o coração mais próximo ao coração do Senhor Jesus. Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.